volta, hein? Estamos de volta. Vamos falar do Corinthians agora. E com isso, o cafezinho. Esse sim é um especialista em cafezinho. Samir Carvalho, tudo bem, querido? Quer um café frio? Tudo bem, Luísa, PVC, Lucas, né, que nos acompanha de primeira. Café gelado no calor é maravilhoso. Eu tomo muito café gelado. Um expresso tônica com tônica, gelo, ou então só o café com umas pedrinhas de gelo, eu aprecio. Ele gosta. Mussete não curtiu, não. Não, Mussete. Não dá. Toma refrigerante quente também. Não dá. Vou te mandar meu garçom. É um frappuccino? Qual que é a diferença do frappuccino para um café Vou mandar frio? meu garçom. Vou exportar meu garçom para o Samir. Deus do céu, coitado do garçom, tá pegando no pé. Ô, Samir, me conta essa história aí. Será que o Bidon está sendo procurado por clubes europeus? Será que vai chegar uma proposta milionária? Porque, assim, o Corinthians está passando por dificuldades financeiras e precisava vender jogador. Aliás, contava com isso, estava no planejamento, né, realizar algumas transferências para dar uma equilibrada ali nas contas. O que não aconteceu. Yuri Alberto teve uma oferta, mas não foi embora. Breno Bidon era outro atleta sendo colocado aí no mercado. O Yuri Alberto não estava no mercado, né? Mas que o Breno Bidon, que o Corinthians poderia lucrar. Será que isso ainda pode acontecer? Conta pra gente. Pode, né? Claro que não agora, né? Na próxima janela. O Corinthians, ele até vê com bons olhos a venda do Breno Bidon. Até porque o Corinthians precisa pagar, né, muitas contas e hoje é o jogador com mais potencial de venda no Corinthians, né? Talvez até mais que o Yuri Alberto, né? A lista de clubes europeus aí que estão de olho no Bidon só aumenta. O Corinthians já chegou, né, a receber algumas propostas, inclusive do PSV da Holanda, de 9 milhões de euros, que foi recusada. Lá atrás, né, teve também uma proposta do Benfica, antes, né, do Benfica investir no Richard Rios. Então, alguns clubes europeus, né, já acenaram com propostas, né? O próprio Zenit também, o Corinthians já recusou, né? Também o próprio jogador não se interessou. Oriente Médio também houve recusa do próprio staff do jogador. E o Napoli vem forte também, é um clube que entra agora na briga, né? Essa ascensão aí do Bidon, né, nos últimos jogos ajudou bastante, né, a fortalecer essa questão envolvendo busca, né, dos clubes europeus aí pelo jogador. É claro que precisa aguardar a próxima janela e o valor, né, da proposta. Se a gente levar em conta que o Corinthians já recusou uma de 9 e uma de 12, aí fica, né, pode virar uma boa discussão, porque eu me recordo que o Corinthians, por exemplo, recusou 8 milhões de euros pelo Duqueiroz, acho, né, o Bidon muito mais jogador que o Duqueiroz, e hoje o Duqueiroz é reserva do Sport, né? O Corinthians perdeu o time. Então o torcedor, a gente que tem esse contato direto aí com o torcedor, o feedback, ele fica na dúvida, né? Será que o Corinthians vende o Breno Bidon por 15? É muito pouco. Tem torcedor que reclama, que acha que tem que ser 20 milhões de euros para cima, pelo potencial do Bidon, é jovem, 20 anos. E já tem torcedor que acha que o Corinthians não pode perder o time, tá precisando da grana. Então fica essa questão, mas há muitos clubes europeus hoje com sondagens, né? O staff do jogador entende e numa conversa ali revela sondagens, inclusive de Napoli, Grupo City. Agora precisa chegar a proposta realmente oficial e uma que agrade também o Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos do Bidon, Luísa. Tem que estar na mesa, né? Não adianta só sondar, ligar para saber, tem que aparecer. Agora, aparecendo uma boa oferta, é complicado segurar, né? Porque o Corinthians está precisando muito de dinheiro. Como você vê isso, Mussete? Você acha que, claro, tem que tentar subir ao máximo, né? Mas um valor como esse, 56 milhões de reais, que dá mais ou menos 9 milhões de euros, né? Já seria o suficiente para liberar o Bidon? Haja vista a situação financeira do clube, a gente viu o que o rival São Paulo fez, né? Vendeu os jogadores, a torcida ficou brava, porque considerou a preço de banana, é verdade, mas se viu ali sem opção, então acabou liberando seus atletas. E o Corinthians, como é que deve fazer? Lu, situação difícil. Primeiro, boa tarde para o Samir. Eu acho o Breno Bidon um jogadoraço. Eu tinha minhas dúvidas dele como volante. Eu acho que ele é aquele terceiro homem de meio campo, mas está muito bem como meia. Acho que o Dorival entendeu bem isso. Eu acho que é até um dilema para o Corinthians, não só financeiro, mas com a volta do Garro, né? Se você recua o Bidon, se ele ganhou o valor de mercado, o clube está endividado e ele se tornou meia,
que você faz, né, com a volta do Garro? Mas falando no aspecto financeiro, eu acho pouco, tanto 9 quanto 12 quanto 15. Mas quem tem que achar pouco ou não é o cofre do Corinthians. Eu acho que pensando de forma racional, não tem muito para onde ir. Os clubes europeus sabem da situação do Corinthians, são vários transfer bans. Eu acho que não vai dar muito para esticar essa corda. E aí, enquanto o Samir falava, eu pensava em comparações, né? Me veio na cabeça a venda do luxo do Bahia. Eu sei que é para o mercado saudita, o novo rico, que é outro tipo de negociação, e talvez o Bidon não queira, como não se empolgou com o Zenit, mas na venda do luxo foi de 22 milhões de euros, 140 milhões de reais. E o Bidon, para mim, tem muito mais potencial, é mais jovem. Então, eu entendo a situação financeira do Corinthians e acho que tem que esticar demais essa corda, porque é um jogador que eu acho que vai ser diferente do caso do Queiroz. Eu acho que é um jogador que, dependendo do clube onde ele vai ser aquela venda que daqui a 2, 3 anos vai ser de 35, 50 milhões de euros e a gente vai ficar questionando a primeira venda do Corinthians. Dá para tirar mais, PVC? O problema de tirar mais é porque você precisa. É lógica de você ter que vender. Quanto custa Você tem seu menos carro? barganha, né? Quando você precisa, você tem menos poder de Você barganha. está vendendo um carro. Eu preciso do dinheiro hoje. Quanto você está dando? 10. Não, mas eu não quero vender o carro hoje. Eu quero vender o carro bem. Você vende por 25. Depende. É a mesma coisa, a mesma lógica. Eu preciso do dinheiro desesperadamente. É um cenário. Eu acho que o Bidon é um jogador que tem potencial de seleção brasileira. O Corinthians não vai vender agora, né? Tá claro que não é agora, porque não tem janela, né? Estamos falando de vender na janela de dezembro, certo, Samir? Isso, janela de dezembro, ou até mesmo no meio do próximo ano, porque a janela de dezembro, eu conversando com o staff do jogador e também com pessoas dentro do Corinthians, depende muito da dança das cadeiras dos clubes europeus, PVC. Porque é incrível como a janela brasileira não se fecha nunca, né? Ela sempre tem sol. Você nunca consegue fechar a janela. Você está sempre falando assim, não, porque vamos vender o Bidon. Tá, mas nós estamos em outubro. Cara, o campeonato termina dia 7 de dezembro, dia 2 de dezembro. Por que nós estamos falando de vender agora? Estamos falando de vender agora para entregar em janeiro ou de vender agora para entregar em junho do ano que vem. O Corinthians precisa de dinheiro, ok. O Bidon é um jogador que pode ser um jogador de seleção brasileira. Eu não o vejo hoje, e eu estou dizendo isso correndo o risco de errar, porque ele é um jogador de seleção de base. Eu não vejo o Bidon como um jogador de Copa do Mundo. Ele pode vir a ser. O Paulo Sérgio foi jogador de Copa do Mundo, ninguém imaginava o Paulo Sérgio jogador de Copa do Mundo, foi. Então pode ser. Mas eu acho um jogador bom, eu não acho o Bidon craque. É diferente de você ter, digamos que o Moscardinho vire um jogador de 50 gols por ano. Ele tem 41 jogos no Corinthians e 41 gols. A grande esperança desse ponto de vista do número é o Moscardinho. Para você fazer um time que se molde a partir de um super talento. Como o Palmeiras, de certa forma, fez com o Hendrick e depois com o Estevão. Não é o Bidon. Então vende. Vende. Mas vende por um patamar justo. Cara, é muito doido essa história que eu falei da janela agora. Como é que a gente está em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro? Se eu estou em outubro discutindo quem eu vou vender em janeiro, o cara está falando assim, não, vou esperar janeiro, mas eu vou regatear isso se tem clube ligando e falando, tô de olho no seu jogador, você começa a conversar ali, né? Então, conversa, mas você vai comprar... quanto custa um agasalho que eu vou comprar no inverno? Se eu for comprar no verão, é mais barato. Sim. É verdade, você compra em liquidação, né? Você compra com desconto.